livro A Didática das Provações. As provações são mesmo um desafio incrível a ser vencido. Elas mexem profundamente com o emocional da pessoa, principalmente quando essa pessoa tem poder, riquezas, tem saúde, status, tem certeza e segurança quanto à sua perspectiva promissora de futuro, etc. Perder algo dessas coisas, ou até mesmo pessoas queridas, abala as estruturas. Ocorre que muitas vezes as provações vêm de forma cumulativa, ou seja, diversos sofrimentos surgem ao mesmo tempo ou vão surgindo gradativamente numa sequência devastadora, como foi no caso de Jó, por exemplo. Vamos encerrar esse capítulo com uma experiência bem interessante e esclarecedora do ponto de vista da didática das provações. Naamã era um militar de alta patente e muito respeitado em sua nação. Ele era o capitão do exército do rei da Síria, portanto, alguém de destaque. No entanto, todo esse brilho de Naamã foi severamente ofuscado por uma doença terrível e incurável para aqueles dias, a lepra. Os leprosos eram excluídos da comunidade em que viviam e destinados a lugares de acesso restrito, para ali viverem seus últimos dias, morrerem e serem sepultados. Inicialmente, o renomado militar sírio recorreu ao rei de Israel. Grande engano! A menina hebreia que trabalhava na casa de Naamã lhe havia recomendado visitar ao profeta Eliseu, como sendo a solução para sua doença. Mas é claro que pessoas de alto reconhecimento social e político procuram ajuda com outras pessoas de elevado poder, pessoas do mesmo nível. Falta-nos muitas vezes humildade para reconhecer que Deus tem soluções para nós onde menos esperamos. Nas coisas simples, em pessoas simples e humildes, lá no deserto, nas montanhas. Mas as coisas foram piorando e a doença se agravando até que Naamã cedeu ao apelo de algumas pessoas e foi visitar o tal profeta do Deus de Israel, Eliseu. Como pessoa de tão alto nível social, ele não se atreveu a visitar alguém que supostamente poderia livrá-lo de uma situação tão ruim sem levar caros presentes, e assim o fez. Resumindo a história, ele foi curado pelo profeta, mas não antes de passar por algumas outras provações em sua vida, conforme veremos a seguir. Imagine uma linha de ascendência em um gráfico cartesiano e outra de descendência. Ocorre que, enquanto a doença avançava e enquanto caminhava para a solução do seu problema, o orgulho de Naamã foi caindo nesta linha descendente, sendo que as transformações em seu caráter em direção a Deus foram crescendo nesta linha ascendente. Primeiro, era a lepra. Segundo, submeter-se a um profeta israelita. Ora, é necessário uma certa humildade aqui. Terceiro nível, ele deveria empreender viagem, não para o palácio real, mas para a humilde casa de um profeta e ainda ter de levar presentes para ele. Vemos aqui mais um avanço na linha ascendente, em que Naamã se despojava do seu próprio eu e buscava a esperança em Deus. Naturalmente, sua linha de orgulho próprio ia decaindo, enquanto sua linha de humildade e apego a Deus ia subindo. Num quarto nível, Naamã teve que suportar com calma o aparente desprezo do profeta. Eliseu não saiu de sua casa para recebê-lo ou saudá-lo. Mas num quinto nível, ele deveria ainda banhar-se nas águas barrentas do Rio Jordão, mergulhando não uma, mas 7 vezes. Temos aí mais um avanço ascendente em direção a Deus e mais um declínio no seu orgulho próprio. E no sexto e último nível, ele reconheceu que o Deus de Israel era o Deus da cura, e Eliseu lhe apresentou o maior de todos os deuses de todos os tempos, o único Deus,
o Senhor. Sim, Naamã teve seu orgulho quebrado nessa linha descendente e seu apego a Deus elevado nessa linha ascendente imaginária do nosso gráfico. Dentre os grandes desafios enfrentados por Naamã estava o de ter de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. É impressionante o agir de Deus na nossa vida. Que experiência de aprendizagem! O fato de ter de mergulhar 7 vezes tem significados a serem aprendidos. Deus conhecia muito bem a personalidade de Naamã e sabia o quanto seu orgulho e sua autossuficiência deviam ser minimizados e, para isto, o Senhor adotou esse método orientado pelo profeta Eliseu. Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. 2 Reis 5:10. Ele deveria fazer exatamente isso, pois se lhe fosse dito simplesmente para mergulhar no Jordão, uma vez, certamente ele o faria ainda com um coração duro e orgulhoso. Ainda estaria com um coração não convertido, mas demasiadamente convencido. É plenamente provável que, se a ordem fosse de mergulhar 3 ou 4 vezes, ele ainda assim permaneceria nessa condição de orgulho quase irredutível. No entanto, podemos imaginar que a partir do 4º, 5º mergulhos, ele já estivesse realizando reflexões muito mais profundas quanto à sua condição de autossuficiência, e já vislumbrando o quanto somos dependentes do Criador para manter nossa saúde e nossa vida. O coração de Naamã não seria amolecido com 1, 2 ou 3 mergulhos naquelas águas sujas. Eram necessários não 4, 5 ou 6, mas 7 vezes, para que a mudança estivesse garantida e para que, dali em diante, ele realmente passasse a ver a vida de outra forma. Sua confiança em Deus se confirmou, e ele voltou feliz para sua terra, levando um testemunho inconteste do poder e do amor de Deus por todos os homens. Assim é, Deus nunca deseja operar apenas uma transformação em nossa vida, mas muitas delas. No caso desse militar sírio, o Senhor desejava, sim, transformar sua carne doente em plenamente saudável, mas acima disto, ele desejava mudar o coração desse seu filho, e conseguiu. Assim como na experiência de Naamã, muitas outras pessoas sofrem acúmulos de provações, devendo suportar mais de uma dor ou aflição simultaneamente. Enquanto Naamã se dirigia para a solução do seu problema, Deus, na pessoa de Eliseu, seu orgulho ia sendo quebrado pela sucessão de provas e sua cura se tornava cada vez mais próxima e real. Fiel é Deus, que nos prometeu não permitir que soframos acima daquilo que nos é possível suportar, sabendo ainda que Ele já tem providenciada a libertação, até mesmo antes que as provas iniciem. Tenhamos fé e esperança na palavra do Senhor. Basta crer e confiar.